Bom dia, alunos! Hoje, vamos focar na disciplina de Legislação Especial, um tema de grande importância para o concurso da PRF. Nesta aula, exploraremos as leis especiais que complementam o direito penal e outros ramos do direito, abordando aspectos específicos e diferenciados que são fundamentais para o exercício da função policial. Lei nº 5553/1968, a Base Legal. A Lei nº 5553/1968, embora antiga, estabeleceu os primeiros parâmetros para a apresentação e o uso de documentos de identificação pessoal no Brasil. Ela determinou que nenhum documento de identificação pode ser retido, seja ele RG, CPF, carteira de trabalho, etc. A identificação civil prevalece, ou seja, se você possui um documento de identificação civil válido, não pode ser obrigado a realizar outro tipo de identificação. Lei nº 12.037/2009, a atualização e as exceções. A Lei nº 12.037/2009 veio para atualizar a legislação, especialmente em relação à identificação criminal. Ela regulamentou o artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal, que trata do direito à não submissão à identificação criminal para quem já possui identificação civil. A lei estabeleceu que a identificação criminal pode ser realizada em algumas situações específicas. Prisão em flagrante e pessoas presas em flagrante podem ser submetidas à identificação criminal, como a coleta de impressões digitais e fotografias. Inquérito policial. Durante a investigação de um crime, a autoridade policial pode solicitar a identificação criminal do investigado. Outras formas de investigação. Em casos excepcionais, outras formas de investigação podem exigir a identificação criminal. Importante, e mesmo nesses casos, a identificação criminal deve ser realizada de forma humanizada e respeitando os direitos do indivíduo. A relação entre as leis e a atividade policial. Tanto a Lei nº 5553/1968 quanto a Lei nº 12.037/2009 são fundamentais para a atuação do policial rodoviário. Ao realizar abordagens, prisões ou participar de investigações, o policial deve ter conhecimento dessas leis para respeitar os direitos dos cidadãos e garantir que a identificação criminal seja realizada apenas nos casos previstos em lei. Coletar provas de forma legal assegura que as provas obtidas durante a identificação criminal sejam válidas e possam ser utilizadas em um processo judicial. Evitar abusos protege o cidadão contra práticas abusivas e arbitrárias por parte da autoridade policial. A importância da identificação criminal. A identificação criminal é uma ferramenta importante para a investigação criminal, pois auxilia na identificação de criminosos e permite comparar as impressões digitais encontradas em locais de crime com as de pessoas já identificadas. Evita a reincidência e permite identificar pessoas que já cometeram crimes e estão em liberdade. Protege a sociedade e contribui para a elucidação de crimes e a prisão de criminosos. Em resumo, as leis nº 5553/1968 e 12.037/2009 estabelecem os limites e as condições para a realização da identificação criminal. O policial rodoviário, ao conhecer essas leis, estará apto a atuar de forma legal e respeitosa aos direitos dos cidadãos. Vamos nos aprofundar em uma das leis mais importantes do nosso ordenamento jurídico, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei nº 8069/1990. Essa lei, como o próprio nome sugere, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, e é de fundamental importância para a atuação de qualquer profissional que lida com esse público, incluindo o policial rodoviário federal. O que é o ECA? O ECA é uma lei que estabelece os direitos e deveres de crianças e adolescentes, além de definir as medidas de proteção e socioeducativas a serem aplicadas em casos de violação desses direitos. A lei reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, com capacidade para exercer seus direitos e deveres, e os coloca em condição peculiar de desenvolvimento, exigindo proteção integral da família, da sociedade e do Estado. A importância do ECA para o policial rodoviário federal. O policial rodoviário federal, em suas atividades, pode se deparar com situações envolvendo crianças e adolescentes, como transporte irregular de crianças e adolescentes. É comum encontrar crianças e adolescentes sendo transportados em condições inadequadas ou sem a devida documentação.
Exploração sexual. O policial pode se deparar com casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, especialmente em rodovias. Tráfico de pessoas. Crianças e adolescentes podem ser vítimas do tráfico de pessoas, sendo transportadas em veículos. Nesses casos, o conhecimento do ECA é fundamental para que o policial possa agir de forma correta, garantindo a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Princípios fundamentais do ECA. O ECA se baseia em alguns princípios fundamentais, como: proteção integral. A criança e o adolescente têm direito à proteção integral da família, da sociedade e do Estado. Prioridade absoluta. Os direitos da criança e do adolescente devem ser atendidos prioritariamente em relação aos direitos do adulto. Dignidade da pessoa humana. A criança e o adolescente devem ser tratados com dignidade e respeito. Convivência familiar e comunitária. A criança e o adolescente têm direito a viver em família e comunidade. Medidas de proteção e socioeducativas. O ECA prevê diversas medidas de proteção e socioeducativas a serem aplicadas em casos de violação dos direitos da criança e do adolescente, como: medidas de proteção são medidas destinadas a garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente, como o acolhimento institucional, a colocação familiar e a orientação e apoio psicossocial. Medidas socioeducativas são medidas destinadas a adolescentes que cometeram ato infracional, como a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade e a internação. Alterações no ECA. O ECA tem sido objeto de diversas alterações ao longo dos anos, com o objetivo de aprimorar a proteção de crianças e adolescentes. Algumas das principais alterações dizem respeito à definição de família. O conceito de família foi ampliado para incluir outras formas de família, como as famílias monoparentais e as famílias homoafetivas. Atendimento especializado. Foi reforçada a necessidade de atendimento especializado para crianças e adolescentes com necessidades especiais. Combate à violência. Foram incluídas medidas mais rigorosas para o combate à violência contra crianças e adolescentes. Atuação do Policial Rodoviário Federal. O Policial Rodoviário Federal tem um papel fundamental na proteção de crianças e adolescentes. Ao se deparar com uma situação envolvendo uma criança ou adolescente, o policial deve priorizar a proteção da criança ou adolescente e garantir a sua segurança e bem-estar. Comunicar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o órgão responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Registrar a ocorrência e elaborar um boletim de ocorrência detalhado, descrevendo os fatos e as providências adotadas. Conduzir a criança ou adolescente a um local seguro, se necessário, conduzir a criança ou adolescente a um abrigo ou hospital. Em resumo, o ECA é uma lei fundamental para a proteção de crianças e adolescentes. O policial rodoviário federal, ao conhecer essa lei e seus princípios, estará preparado para agir de forma correta e eficaz em situações que envolvam crianças e adolescentes, garantindo seus direitos e bem-estar. Agora vamos nos aprofundar em uma lei que define crimes de extrema gravidade e suas consequências, a Lei nº 8072/1990, que trata dos crimes hediondos. Essa lei é fundamental para o seu conhecimento, pois define crimes que podem ser cometidos em rodovias e exigem uma atuação específica do policial rodoviário federal. O que são crimes hediondos? Crimes hediondos são aqueles considerados de extrema gravidade, que causam grande repulsa social e atentam contra a vida e a dignidade humana. A Lei nº 8072/1990 lista esses crimes, como latrocínio, roubo seguido de morte, estupro, tráfico de drogas, entre outros. Por que os crimes hediondos são tão graves? A caracterização de um crime como hediondo traz consigo uma série de consequências jurídicas mais severas, como pena mais alta, e a pena mínima para esses crimes é maior em comparação com outros crimes. Cumprimento integral da pena em regime fechado. O condenado por crime hediondo não tem direito a benefícios como progressão de regime ou liberdade condicional. Não cabimento de fiança. O acusado de crime hediondo não pode ser liberado mediante pagamento de fiança. Insuscetibilidade à anistia, graça e indulto. Desses crimes são considerados tão graves que não podem ser perdoados por esses benefícios. A importância da Lei nº 8072/1990 para o policial rodoviário federal. A Lei nº 8072/1990 é de suma importância para o policial rodoviário federal, pois
Orienta a atuação, define quais crimes são considerados hediondos, auxiliando o policial a identificar situações que exigem uma ação mais rigorosa. Garante a segurança, contribui para a repressão de crimes graves, garantindo a segurança da sociedade. Protege as vítimas e assegura que os autores de crimes hediondos sejam punidos de forma mais severa. Quais crimes hediondos o policial rodoviário pode encontrar? O policial rodoviário pode se deparar com diversos crimes hediondos durante suas atividades, como tráfico de drogas. O transporte de drogas em veículos é um crime comum nas rodovias. Latrocínio. Roubos seguidos de morte podem ocorrer em postos de combustíveis ou em áreas de descanso. Estupro. Mulheres podem ser vítimas de estupro durante viagens nas rodovias. Atuação do policial rodoviário federal em casos de crimes hediondos. Ao se deparar com um crime hediondo, o policial rodoviário deve preservar o local do crime, isolar a área e preservar as provas. Prestar socorro às vítimas, se houver vítimas, prestar os primeiros socorros e acionar o serviço médico. Deter o autor do crime, proceder à prisão em flagrante, se possível. Comunicar à autoridade policial, informar o ocorrido à autoridade policial para que as investigações sejam iniciadas. Em resumo, a Lei nº 8072/1990 define os crimes hediondos e estabelece as penas e medidas de segurança aplicáveis a esses crimes. O policial rodoviário federal, ao conhecer essa lei, estará apto a identificar e agir de forma correta em situações que envolvam crimes de extrema gravidade, contribuindo para a segurança da sociedade. Agora vamos nos aprofundar em dois decretos que definem as atribuições e o papel da Polícia Rodoviária Federal, PRF, no cenário nacional, o Decreto nº 1655/1995 e o artigo 47 do Decreto nº 9662/2019. Decreto nº 1655/1995, a base legal da PRF. O Decreto nº 1655/1995 é um marco legal para a PRF, pois define suas atribuições e competências. Esse decreto estabelece que a PRF tem como missão primordial exercer a polícia ostensiva nas rodovias federais, visando garantir a segurança viária, controlar o trânsito, fiscalizar veículos e condutores, e prevenir acidentes. Combater o crime, reprimir crimes como o tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho. Proteger o meio ambiente, fiscalizar o transporte de produtos perigosos e combater crimes ambientais. Proteger crianças e adolescentes, combater o tráfico de pessoas e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Em resumo, o Decreto nº 1655/1995 define a PRF como um órgão de segurança pública com um papel fundamental na garantia da ordem e da segurança nas rodovias federais. Artigo 47 do Decreto nº 9662/2019, ampliando as atribuições da PRF. O Decreto nº 9662/2019, por sua vez, trouxe atualizações importantes para a estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O artigo 47 desse decreto, em particular, ampliou as atribuições da PRF, conferindo-lhe novas responsabilidades. As principais novidades trazidas pelo artigo 47 são: lavratura de termo circunstanciado de ocorrência, TCO. A PRF passou a ter a competência para lavrar TCOs para infrações de menor potencial ofensivo, agilizando o processo e desafogando a justiça. Ampliação da participação em operações conjuntas. A PRF pode participar de operações conjuntas com outros órgãos de segurança pública, expandindo sua atuação para além das rodovias. Outras atribuições. O artigo 47 também atribui à PRF outras responsabilidades, como a realização de perícias em acidentes de trânsito e a participação em investigações de crimes complexos. Em resumo, o artigo 47 do Decreto nº 9662/2019 fortaleceu ainda mais o papel da PRF, conferindo-lhe novas atribuições e ampliando sua atuação. A importância desses decretos para o policial rodoviário federal. O conhecimento desses decretos é fundamental para o policial rodoviário federal, pois orienta a atuação, define as atribuições e os limites da atuação do policial. Garante a legalidade e assegura que as ações do policial estejam em conformidade com a legislação. Amplia a capacidade de resposta e permite que a PRF atue de forma mais eficiente e eficaz na prevenção e repressão de crimes. Em resumo,
Os decretos número 1655/1995 e 9662/2019 são instrumentos legais que definem o papel da Polícia Rodoviária Federal na sociedade. Ao conhecer esses decretos, o policial rodoviário estará mais preparado para exercer suas funções com profissionalismo e ética. Agora vamos adentrar em uma lei fundamental para o sistema jurídico brasileiro, a Lei nº 9099/1995, que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais. Essa lei trouxe uma nova forma de solucionar conflitos de menor complexidade, buscando a celeridade, a informalidade e a conciliação entre as partes. O que são os juizados especiais? Os juizados especiais são órgãos da justiça criados para solucionar de forma mais rápida e simples causas de menor complexidade, tanto na esfera civil quanto na criminal. A ideia é oferecer um acesso mais fácil à justiça para a população, evitando a burocracia e o excesso de formalismo dos processos tradicionais. Princípios fundamentais dos juizados especiais. Os juizados especiais se baseiam em alguns princípios fundamentais. Oralidade: as audiências são predominantemente orais, dispensando a necessidade de longas peças escritas. Informalidade: o processo é mais flexível, permitindo a utilização de linguagem simples e direta. Economia processual: busca-se reduzir os custos do processo, tanto para as partes quanto para o Estado. Celeridade: os processos são julgados de forma mais rápida, evitando longas dilações. Conciliação: a conciliação é priorizada, buscando uma solução amigável para o conflito. A importância dos juizados especiais para o policial rodoviário federal. Embora os juizados especiais sejam mais voltados para a solução de conflitos de menor complexidade, o policial rodoviário federal pode se deparar com situações que envolvem esses órgãos, como acidentes de trânsito. Pequenos acidentes de trânsito, sem vítimas fatais, podem ser resolvidos nos juizados especiais cíveis. Infrações de trânsito. Em alguns casos, infrações de trânsito podem gerar ações judiciais nos juizados especiais criminais. Conflitos com usuários da rodovia e disputas entre usuários da rodovia podem ser levadas aos juizados especiais cíveis. Por isso, o conhecimento da Lei nº 9099/1995 é importante para que o policial rodoviário possa orientar as partes envolvidas, informar sobre a possibilidade de resolução do conflito nos juizados especiais, registrar ocorrência de forma adequada, elaborar o boletim de ocorrência de forma que possa servir como prova em um eventual processo nos juizados especiais, entender os procedimentos e compreender como funcionam os processos nos juizados especiais, para acompanhar as etapas de uma eventual ação judicial. Alterações na Lei nº 9099/1995. Ao longo dos anos, a Lei nº 9099/1995 passou por diversas alterações, com o objetivo de aprimorar o funcionamento dos juizados especiais e ampliar sua abrangência. Algumas das principais alterações dizem respeito: ampliação da competência. Os juizados especiais passaram a ter competência para julgar um número maior de causas. Inclusão de novos procedimentos. Foram incluídos novos procedimentos, como a conciliação pré-processual e a mediação. Modernização dos processos e a utilização de ferramentas tecnológicas foi incentivada, agilizando os processos. Agora vamos nos aprofundar em uma lei de extrema relevância para o exercício da função policial, a Lei nº 9455/1997, conhecida como Lei da Tortura. Essa lei criminaliza atos de tortura e estabelece penas severas para os seus praticantes. O que é a tortura? A tortura é um crime hediondo que consiste em constranger alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com fins diversos, como obter informações, provocar ação ou omissão, ou discriminar por motivos raciais ou religiosos. Por que a lei da tortura é tão importante? A lei da tortura é fundamental por diversos motivos. Proteção dos direitos humanos, garante a dignidade da pessoa humana e proíbe qualquer tipo de tratamento cruel ou degradante. Combate à impunidade, estabelece penas severas para os torturadores, visando coibir a prática desse crime. Fortalecimento do Estado Democrático de Direito, contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A relação da lei da tortura com a atuação do policial rodoviário federal.
O policial rodoviário federal, como qualquer outro agente estatal, está sujeito à lei da tortura. É fundamental que o policial conheça essa lei para evitar a prática de tortura e garantir que seus atos estejam sempre em conformidade com a lei e respeitem os direitos humanos. Identificar casos de tortura, saber reconhecer os sinais de tortura e agir de forma adequada para coibir essa prática. Preservar provas e coletar provas de forma adequada para garantir a punição dos responsáveis por atos de tortura. Situações em que a lei da tortura pode ser aplicada no contexto da atuação da PRF. Embora a tortura seja mais associada a práticas em delegacias ou presídios, a lei da tortura também se aplica a situações que podem ocorrer durante abordagens e prisões realizadas pela PRF. Por exemplo, uso excessivo da força. O uso de força desproporcional durante uma abordagem pode configurar tortura. Ameaças e constrangimentos. Ameaçar um motorista ou passageiro com o uso da força, causando sofrimento psicológico, também é considerado tortura. Conduta discriminatória. Tratar alguém de forma diferente em razão de sua raça, religião ou outra característica pessoal pode configurar tortura. Consequências da prática da tortura. A prática da tortura é um crime hediondo, o que significa que o agente público que cometer esse crime estará sujeito a penas mais severas, como pena de reclusão. A pena para o crime de tortura varia de 2 a 8 anos de reclusão. Perda do cargo público. O agente público condenado por tortura perderá o cargo. Suspensão dos direitos políticos. O condenado terá seus direitos políticos suspensos. Conclusão. A lei da tortura é um marco legal na proteção dos direitos humanos e deve ser conhecida por todos os agentes públicos, em especial pelos policiais rodoviários federais. Ao conhecer essa lei, o policial estará mais preparado para exercer sua função de forma ética e responsável, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Agora vamos nos aprofundar em uma lei fundamental para a proteção do meio ambiente e que tem grande relevância para a sua atuação, a Lei nº 9605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais. Em especial, vamos analisar os capítulos 3º e V dessa lei, que tratam de crimes contra a fauna e a flora. Lei nº 9605/1998, uma visão geral. A Lei nº 9605/1998 estabelece as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Essa lei é um marco legal para a proteção ambiental no Brasil, pois consolida diversas normas dispersas e cria um sistema mais completo de responsabilização por crimes ambientais. Capítulo 3º. Crimes contra a fauna. O capítulo 3º da Lei de Crimes Ambientais trata dos crimes cometidos contra animais silvestres. Algumas das condutas tipificadas como crime nesse capítulo incluem matar, perseguir, caçar, apanhar, transportar, expor à venda, vender, adquirir, guardar, ter em cativeiro ou utilizar animais silvestres. Essa conduta é considerada crime, mesmo que o animal não esteja ameaçado de extinção. Danificar ninhos, abrigos ou criadouros naturais. Essa conduta prejudica a reprodução e a sobrevivência das espécies. Transportar ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão. O transporte irregular de animais silvestres é uma prática comum e combatida pela legislação. A Polícia Rodoviária Federal tem um papel fundamental no combate a esses crimes, pois as rodovias são frequentemente utilizadas para o transporte ilegal de animais silvestres. Capítulo 5. Crimes contra a flora. O capítulo 5 da Lei de Crimes Ambientais trata dos crimes cometidos contra a flora, ou seja, contra as plantas. Algumas das condutas tipificadas como crime nesse capítulo incluem destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente. Essa conduta causa um grande impacto ambiental, afetando a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Explorar economicamente vegetação em unidade de conservação. A exploração econômica de recursos naturais em áreas protegidas é proibida. Cortar árvores em manguezais. Os manguezais são ecossistemas importantes e sua destruição causa graves danos ao meio ambiente. A PRF também tem um papel importante na fiscalização de crimes contra a flora, especialmente no que diz respeito ao transporte ilegal de madeira e outros produtos florestais. Atuação da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem como uma de suas atribuições a fiscalização ambiental, sendo responsável por
Fiscalizar o transporte de animais e produtos de origem animal, verificar se o transporte está sendo realizado de forma legal, com a devida documentação e em condições adequadas. Fiscalizar o transporte de madeira e outros produtos florestais, verificar se a origem da madeira é legal e se o transporte está sendo realizado de acordo com as normas ambientais. Apreender animais e produtos da fauna e flora ilegais, e em caso de flagrante, a PRF deve apreender os animais e produtos ilegais e encaminhá-los aos órgãos ambientais competentes. Elaborar boletins de ocorrência, a PRF deve registrar todas as ocorrências relacionadas a crimes ambientais, para que as investigações possam ser realizadas e os responsáveis sejam punidos. Importância do conhecimento da Lei nº 9605/1998 para o Policial Rodoviário Federal. O conhecimento da Lei nº 9605/1998 é fundamental para o Policial Rodoviário Federal, pois orienta a atuação, define quais condutas são consideradas crimes ambientais e quais as medidas a serem adotadas pela PRF. Garante a legalidade e assegura que as ações da PRF estejam em conformidade com a legislação ambiental. Contribui para a proteção do meio ambiente e permite que a PRF atue de forma eficaz na prevenção e repressão de crimes ambientais. Em resumo, a Lei nº 9605/1998 é um instrumento fundamental para a proteção do meio ambiente e a Polícia Rodoviária Federal tem um papel crucial na sua aplicação. Ao conhecer essa lei, o policial rodoviário estará mais preparado para identificar e combater crimes ambientais, contribuindo para a preservação dos recursos naturais para as futuras gerações. Agora vamos nos aprofundar em uma lei fundamental para a segurança pública brasileira, a Lei nº 10.826/2003, mais conhecida como Estatuto do Desarmamento. Em especial, vamos analisar o capítulo 4º dessa lei, que trata dos crimes relacionados a armas de fogo. O que é o Estatuto do Desarmamento? O Estatuto do Desarmamento é uma lei que estabelece regras rigorosas para o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição no Brasil. O objetivo principal dessa lei é reduzir a violência armada e garantir a segurança da sociedade. Capítulo 4 – Crimes relacionados a armas de fogo. O capítulo 4º da Lei nº 10.826/2003 define os crimes relacionados ao porte, posse, fabricação, comércio, tráfico e contrabando de armas de fogo, munição e explosivos. Algumas das condutas tipificadas como crime nesse capítulo incluem: porte ilegal de arma de fogo, portar arma de fogo sem autorização legal. Posse ilegal de arma de fogo, ter em sua posse arma de fogo de forma irregular. Fabricação clandestina de arma de fogo, produzir armas de fogo sem autorização. Comércio ilegal de armas de fogo, vender ou adquirir armas de fogo de forma irregular. Tráfico internacional de armas de fogo, transportar armas de fogo entre países de forma ilegal. A importância do capítulo 4º para o Policial Rodoviário Federal. O capítulo 4º da Lei nº 10.826/2003 é de fundamental importância para o Policial Rodoviário Federal, pois orienta a atuação, define quais condutas são consideradas crimes e quais as medidas a serem adotadas pela PRF. Garante a legalidade e assegura que as ações da PRF estejam em conformidade com a legislação. Contribui para a segurança pública e permite que a PRF atue de forma eficaz na prevenção e repressão ao tráfico de armas e à violência armada. Atuação da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem um papel fundamental na fiscalização do cumprimento da Lei nº 10.826/2003, sendo responsável por fiscalizar veículos e verificar se os ocupantes estão transportando armas de fogo de forma legal. Apreender armas de fogo ilegais e, em caso de flagrante, a PRF deve apreender as armas e encaminhá-las à Polícia Federal. Elaborar boletins de ocorrência e a PRF deve registrar todas as ocorrências relacionadas a crimes envolvendo armas de fogo, para que as investigações possam ser realizadas e os responsáveis sejam punidos. Desafios da fiscalização. A fiscalização do cumprimento da Lei nº 10.826/2003 é um desafio constante para a PRF, devido ao grande volume de veículos. As rodovias são vias de acesso para o transporte de armas de fogo, o que dificulta a fiscalização. A sofisticação dos criminosos. Os criminosos utilizam cada vez mais métodos sofisticados para ocultar armas de fogo.
A falta de recursos, a PRF muitas vezes enfrenta dificuldades em relação à falta de equipamentos e pessoal para realizar a fiscalização de forma adequada. Conclusão. O capítulo 4 da Lei nº 10.826/2003 define os crimes relacionados a armas de fogo e estabelece as penas para os infratores. A Polícia Rodoviária Federal tem um papel fundamental na aplicação dessa lei, contribuindo para a redução da violência armada e garantindo a segurança da sociedade. Agora vamos nos aprofundar em uma lei que tem um impacto direto na sua atividade profissional, a Lei nº 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas. Essa lei estabelece as normas para a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas, além de definir os crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas. O que é a Lei de Drogas? A Lei de Drogas institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, que tem como objetivo coordenar as ações do governo federal, estadual e municipal no combate ao tráfico de drogas e na prevenção do uso indevido. Além disso, a lei define os crimes relacionados ao tráfico de drogas, as penas aplicáveis e as medidas de segurança. A importância da Lei de Drogas para o policial rodoviário federal. A Lei de Drogas é fundamental para o policial rodoviário federal por diversos motivos. Fiscalização de rodovias. As rodovias são frequentemente utilizadas para o transporte de drogas, tornando a PRF uma peça-chave no combate ao tráfico. Apreensão de drogas. A PRF tem a atribuição de apreender drogas durante operações de fiscalização em rodovias. Preservação de provas. A PRF deve garantir a preservação das provas obtidas durante a apreensão de drogas para que os responsáveis sejam punidos. Proteção da sociedade. O combate ao tráfico de drogas contribui para a redução da violência e para a proteção da saúde pública. Crimes relacionados ao tráfico de drogas. A Lei de Drogas tipifica diversos crimes, como traficar drogas, transportar, guardar, vender, oferecer ou entregar drogas. Cultivar plantas psicotrópicas, implantar maconha ou outras drogas em locais não autorizados. Associar-se para o tráfico, integrar uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. Alterações na Lei de Drogas. A Lei de Drogas já passou por algumas alterações desde sua publicação. Essas alterações visaram, em geral, aprimorar a legislação e torná-la mais eficaz no combate ao tráfico de drogas. Desafios da fiscalização. A fiscalização do tráfico de drogas é um desafio constante para a PRF, devido à sofisticação dos criminosos. Os traficantes utilizam cada vez mais métodos sofisticados para ocultar as drogas. As grandes quantidades de drogas. O volume de drogas apreendidas nas rodovias é grande, exigindo uma logística complexa para sua destinação final. As fronteiras porosas. O Brasil possui extensas fronteiras, o que facilita a entrada de drogas no país. Conclusão. A Lei de Drogas é um instrumento fundamental para o combate ao tráfico ilícito de drogas e para a proteção da sociedade. O policial rodoviário federal tem um papel crucial na aplicação dessa lei, contribuindo para a redução da violência e para a construção de uma sociedade mais segura. Agora vamos adentrar em uma lei fundamental para o combate ao crime organizado no Brasil, a Lei nº 12.850/2013. Essa lei trouxe uma série de inovações para o sistema jurídico brasileiro, oferecendo ferramentas mais eficazes para a investigação e o combate a organizações criminosas. O que é a Lei nº 12.850/2013? A Lei nº 12.850/2013, também conhecida como Lei de Organizações Criminosas, define o que é uma organização criminosa, estabelece as penas para seus integrantes e dispõe sobre os procedimentos investigatórios e processuais para o combate a esses grupos. O objetivo principal dessa lei é desarticular organizações criminosas. Ao definir com precisão o que é uma organização criminosa, a lei facilita a identificação e o combate a esses grupos. Fortalecer a investigação criminal. A lei prevê uma série de medidas investigativas que podem ser utilizadas para desvendar a estrutura e as atividades de organizações criminosas. Proteger colaboradores. A lei institui o Instituto da Colaboração Premiada, que permite que integrantes de organizações criminosas colaborem com a justiça em troca de benefícios. A importância da Lei nº 12.850/2013 para a Polícia Rodoviária Federal.
A Polícia Rodoviária Federal, PRF, tem um papel fundamental no combate ao crime organizado, especialmente no que diz respeito ao tráfico de drogas, armas e outros ilícitos. A Lei nº 12.850/2013 é de suma importância para a PRF, pois orienta a atuação, define os crimes relacionados a organizações criminosas e as medidas a serem adotadas pela PRF. Fortalece a investigação, permite que a PRF utilize as ferramentas investigativas previstas na lei para desvendar crimes complexos. Contribui para a segurança pública, a atuação da PRF no combate ao crime organizado contribui para a redução da violência e para a proteção da sociedade. Atuação da Polícia Rodoviária Federal. A PRF atua no combate ao crime organizado de diversas formas, como fiscalização de rodovias. A PRF realiza a fiscalização de veículos e pessoas em rodovias, buscando identificar e apreender ilícitos. Interceptação de cargas. A PRF realiza a interceptação de cargas suspeitas, com o objetivo de identificar e apreender drogas, armas e outros ilícitos. Cooperação com outros órgãos. A PRF colabora com outros órgãos de segurança pública, como a Polícia Federal e as polícias civis, na investigação de crimes complexos. Desafios da fiscalização. A fiscalização do crime organizado é um desafio constante para a PRF, devido à sofisticação das organizações criminosas. As organizações criminosas utilizam cada vez mais métodos sofisticados para ocultar suas atividades. As grandes quantidades de recursos. As organizações criminosas dispõem de grandes quantidades de recursos financeiros, o que lhes permite corromper autoridades e adquirir equipamentos sofisticados. As fronteiras porosas. O Brasil possui extensas fronteiras, o que facilita a entrada de produtos ilícitos no país. Conclusão. A Lei nº 12.850/2013 é um instrumento fundamental para o combate ao crime organizado no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal tem um papel crucial na aplicação dessa lei, contribuindo para a redução da violência e para a construção de uma sociedade mais segura. Agora vamos mergulhar em uma lei fundamental para a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública no Brasil, a Lei nº 13.675/2018. Essa lei trouxe uma série de inovações para o setor, visando uma atuação mais integrada, eficiente e eficaz dos órgãos de segurança pública. O que é a Lei nº 13.675/2018? A Lei nº 13.675/2018, conhecida como a lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública, SUS, e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNS-PDS, representa um marco na organização da segurança pública no Brasil. Quais os principais objetivos dessa lei? Integração. Promover a integração entre os diversos órgãos de segurança pública, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias civis e militares, e guardas municipais. Coordenação. Estabelecer mecanismos de coordenação entre os diferentes níveis de governo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, na área da segurança pública. Planejamento. Instituir a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNS-PDS, que orienta o planejamento e a execução das ações de segurança pública em todo o território nacional. Modernização. Promover a modernização das instituições de segurança pública, com investimento em tecnologia, capacitação de pessoal e gestão estratégica. A importância da Lei nº 13.675/2018 para a Polícia Rodoviária Federal. A Lei nº 13.675/2018 é de fundamental importância para a Polícia Rodoviária Federal, pois define o papel da PRF. A lei define o papel da PRF como um dos órgãos integrantes do SUS, delimitando suas competências e atribuições. Incentiva a integração. A PRF deve atuar de forma integrada com os demais órgãos de segurança pública, trocando informações e realizando operações conjuntas. Orienta o planejamento. A PNS-PDS serve como um guia para o planejamento das ações da PRF, garantindo que suas atividades estejam alinhadas com as diretrizes nacionais de segurança pública. Quais as principais mudanças trazidas pela lei? Criação do SUS. O SUS estabelece um marco institucional para a segurança pública, promovendo a integração e a coordenação entre os diversos órgãos envolvidos. PNS-PDS. A PNS-PDS define as diretrizes e os princípios para a formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas de segurança pública e defesa social.
Fortalecimento da inteligência. A lei incentiva a criação e o fortalecimento de órgãos de inteligência nas instituições de segurança pública, para a prevenção e o combate à criminalidade. Valorização dos profissionais. A lei prevê medidas para a valorização dos profissionais de segurança pública, como a melhoria das condições de trabalho e a criação de programas de formação e capacitação. Desafios e perspectivas. A implementação da Lei nº 13.675/2018 apresenta diversos desafios, como a necessidade de investimentos em tecnologia, a qualificação dos profissionais de segurança pública e a superação de obstáculos culturais e institucionais. No entanto, a lei representa um avanço significativo para a segurança pública no Brasil, ao promover a integração, a coordenação e a modernização dos órgãos de segurança pública. Agora vamos nos aprofundar em uma lei que impacta diretamente a atuação dos agentes públicos, especialmente aqueles que atuam na área da segurança pública, a Lei nº 13.869/2019. Essa lei, que define os crimes de abuso de autoridade, tem como objetivo garantir que os agentes públicos exerçam suas funções com ética e responsabilidade, respeitando os direitos e garantias fundamentais das pessoas. O que é a Lei de Abuso de Autoridade? A Lei nº 13.869/2019 define os crimes de abuso de autoridade, ou seja, aqueles cometidos por agentes públicos que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abusem do poder que lhes tenha sido atribuído. Por que essa lei é importante? Garantia dos direitos. A lei visa proteger os cidadãos de abusos cometidos por agentes públicos, garantindo que seus direitos sejam respeitados. Transparência. A lei contribui para a transparência das ações dos agentes públicos, incentivando a conduta ética e responsável. Responsabilização. A lei estabelece penas para os agentes públicos que cometerem abuso de autoridade, garantindo a responsabilização por seus atos. A Lei de Abuso de Autoridade e a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, como órgão de segurança pública, tem um papel fundamental na aplicação da lei e na garantia da segurança nas rodovias. No entanto, os policiais rodoviários federais, assim como qualquer outro agente público, estão sujeitos à Lei de Abuso de Autoridade. Quais as principais condutas que configuram abuso de autoridade para o policial rodoviário federal? Uso excessivo da força, de empregar força desproporcional em abordagens, prisões ou outras situações. Detenção ilegal, de privar alguém de sua liberdade sem justa causa. Violação de domicílio, de penetrar em domicílio alheio sem mandado judicial, salvo em flagrante delito ou desastre. Quebra de sigilo, de revelar informações sigilosas obtidas no exercício da função. Constrangimento ilegal, de submeter alguém a constrangimento ilegal, como ameaças ou humilhações. A importância de conhecer a lei para o policial rodoviário federal. Conhecer a lei de abuso de autoridade é fundamental para o policial rodoviário federal por diversos motivos. Evitar a prática de abusos. Ao conhecer os limites de sua atuação, o policial poderá evitar cometer atos que configurem abuso de autoridade. Garantir a legalidade. A atuação do policial deve estar sempre em conformidade com a lei, garantindo a segurança jurídica das ações. Preservar a imagem da instituição. A prática de abusos de autoridade pode manchar a imagem da Polícia Rodoviária Federal e da própria instituição policial. A Lei de Abuso de Autoridade é um instrumento importante para garantir a legalidade e a ética na atuação dos agentes públicos, especialmente dos policiais rodoviários federais. Ao conhecer essa lei, o policial estará mais preparado para exercer suas funções com profissionalismo e responsabilidade, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e segura. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like se este vídeo te ajudou e compartilhe com quem também está se preparando para o concurso. Dúvidas? Deixe nos comentários. Estou aqui para te ajudar. Vamos juntos rumo à aprovação. Acesse o site www.astraeduca.com.br e compre seus livros com frete grátis para todo o Brasil.